computadores transformam informação. E nós vamos falar agora um pouco sobre os tipos de informação com que os computadores lidam. Informação é uma coisa que é de difícil definição. Tá bom? É algo que está em um objeto que diz alguma coisa sobre outro objeto. Certo? O primeiro objeto, onde está guardada a informação, é o suporte da informação, e o outro objeto é o alvo daquela informação. Um filme fotográfico revelado, não sei se você conhece filme fotográfico, tá bom? Que é uma coisa antiga, tá bom? Ele tem informação sobre uma cena fotografada. E essa mesma cena ela pode estar também com informação sobre essa cena guardada em um arquivo com formato JPEG, certo? Que é um formato comum para imagens digitais, né? Que tem essa informação, mas guardada com uma outra característica completamente diferente. Então aqui, digamos que a gente tem o alvo aqui, tá bom? É aquela ópera lá de Sidney. Então, quando a gente fotografa com um filme daqueles antigos, tá bom? O que acontece? Em cima aqui desse acetato, você tem uma camada de material fotossensível que, durante o tempo de abertura do obturador da sua máquina, você entra a luz da cena e impressiona esse material fotossensível, mais ou menos exatamente conforme a informação, tá bom? Que vem através das ondas de luz desse objeto-alvo. Essa mesma informação ela pode estar aqui também num formato numérico. O que acontece aqui? Essa aqui é uma informação analógica. E essa daqui é uma informação digital, bom? Ou uma informação simbólica. A gente aqui tem símbolos, bom? Ou seja, o que houve aqui na minha máquina digital, tá bom? Eu tenho, primeiro, uma transformação dos impulsos de luz em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são depois medidos e o valor deles, a intensidade da luz, certo? Ela é transformada em um número, que é esse número que é guardado aqui. Bom, a gente chama esse tipo de informação aqui de informação analógica e esse tipo aqui de informação digital ou simbólica. A informação analógica, o registro no objeto suporte, ele tem uma relação física direta com a informação que vem do alvo. Por exemplo, se a gente tiver uma balança daquelas de mola e pendurar ali um cacho de bananas, tá bom? Essa mola vai se deformar e essa deformação é uma informação sobre o objeto-alvo, que é o cacho de bananas. A informação simbólica ou digital vem do quê? Tá certo? Você olha uma escala que tem naquilo ali, tá certo? E você anota aquilo ali, o peso do cacho de bananas, para você cobrar do seu cliente. Então, você anota aonde? Bom, você anota num papel. Bom, ou seja, então, no primeiro caso, da deformação da mola, a informação está ali na mola. Bom, ou seja, isso aqui é uma informação analógica. Quando a gente pega aquela informação e anota do lado, a gente está fazendo uma transformação de informação analógica para informação digital. Tá bom? Ou seja, quando a gente consegue anotar em um papel, que vai ser o suporte da informação, tá certo? O peso daquele cacho de bananas. Continuando com esses exemplos aqui, a gente tem aqui um termômetro. Certo? O termômetro, ele é o quê? Uma coluna de mercúrio ou de algum outro líquido. O importante é que ele se dilate e ele está exprimido aqui no tubo capilar, certo? De tal forma que na hora que ele se expande com o aumento da temperatura, ele sobe, essa coluna aqui sobe, e a altura dessa coluna, tá bom? Ela é uma informação sobre a temperatura ambiente, sobre a temperatura do seu filho, ou sobre a temperatura de um alto forno. Então isso aqui é uma informação analógica. Você tem informação contida exatamente aqui na coluna, é essa daqui. Você pode começar marcando algumas coisas. Aqui está o ponto de ebulição da água, aqui a temperatura do corpo humano, aqui um ponto de fusão do gelo. Mas, quando a gente coloca uma escala, tá bom? A gente consegue transformar a informação analógica em informação simbólica ou digital. Bom, ou seja, você mede a temperatura do seu filho e olha lá 37,5. E é isso que acontece. É isso que você anota num papel, depois você fala ao médico, você manda por telefone, você manda um e-mail. Ela transformou-se em informação simbólica. A informação simbólica, o suporte dela já não é mais importante. Bom, da informação digital. Ou seja, porque a gente pode falar o 37,5, a gente pode escrever o 37,5, pode mostrar na tela do computador, pode fazer de diversas formas que essa informação não se altera. Tá bom? Enquanto que a coluna de mercúrio, você teria que levar o termômetro para lá. Tem alguma perda nisso? Ao anotar essa informação? Ou seja, a gente ganhou flexibilidade, mas teve alguma perda? Claro que teve. Para a gente avaliar que foi 37,5, talvez o seu termômetro
você vai colocar o quê? A informação que está entre dois tracinhos, você vai pegar o tracinho mais próximo daquele da altura real da coluna de Mercúrio, e talvez arriscando uma interpolação entre esses dois valores. Mas você tem perda? Tem. Você tem autorizada? Não tem. Mas talvez isso seja o suficiente. Ou seja, você ter temperaturas de corpo humano, no caso, que, por exemplo, com uma casa decimal, isso é mais do que o suficiente para todas as aplicações clínicas que eu conheço. Bom, além disso, outra característica de informação simbólica é que ela requer uma convenção de interpretação. Por exemplo, se você disser a temperatura tem 50 graus, você fala, isso aqui são 50 graus centígrados, são 50 graus Fahrenheit, 50 graus Kelvin ou 50 graus de uma outra escala maluca por aí. Bom, você tem que saber, você tem que ter uma convenção de interpretação daqueles símbolos. E só para terminar aqui, certo? Mais uma característica de informação simbólica, que informação simbólica serve para representar outra informação simbólica, ou seja, símbolos, você pode, através de uma tabela, certo? Você pode dizer que um símbolo representa o outro. Aqui, por exemplo, representações de números, bom? Aqui com algarismos romanos e interpretação decimal, bom? Os números de 1 a 7. Aqui os mesmos números, bom? Representados em romanos, em algarismos romanos, e aqui os mesmos números representados no sistema posicional binário.